Boa tarde, Jane. Nós estamos aqui para entrevistá-la sobre as traduções que você realizou já há algum tempo com seu marido, Didier Boitat, que é francês. Primeiramente, com relação aos seus estudos, você fez alguma formação em tradução? Não. Boa tarde a vocês. Não, nenhuma formação em tradução. Quer dizer, sim e não, porque a especialização, o que antigamente se chamava aqui o DOA, foi em tradução. Quer dizer, o assunto não era tradução, mas no final das contas a gente fez muita tradução. Era uma formação em que? Era uma formação, antigamente era o primeiro ano de doutorado, se chamava Diploma d'études approfondies. Isso não existe mais atualmente. Em língua francesa? Em língua, era no departamento de português e espanhol, de Lyon 2. Então era normalmente em português, mas visto que a maior parte dos documentos que eu usava eram em francês, então tinha muita tradução para fazer. Bom, foi assim que eu comecei treinando as traduções. E como surgiu a primeira oportunidade de traduzir? A primeira oportunidade de traduzir surgiu em Paris, porque éramos amigos, digo que éramos porque a pessoa já morreu, de um brasileiro que divulgava muito a literatura brasileira aqui na França, que se chamava Mário Carelli, que escreveu vários livros sobre o Brasil, a literatura brasileira. Então foi graças ao Mário que já tinha traduzido o primeiro livro da Zélia Gattai, que em português é Anarquistas, Graças a Deus. Então ele não podia continuar traduzindo e fez essa proposta e aceitamos e gostamos. A proposta foi feita para você e para o Didier, para os dois juntos? Para os dois juntos, Foi logo no fim do primeiro ano da minha chegada na França. Certo. Então foi muito interessante. E nós encontramos na internet, pesquisando os livros traduzidos por vocês, 5 livros. 3 da Zélia Gattai, um de Raquel de Queiroz e um de Leonardo Boff. Existem outros livros ou são só esses? Existe outros livros, porém foram livros que foram traduzidos, que não tem meu nome primeiro. Outro livro do Leonardo Boff nós traduzimos para as edições do Cefa, esse aqui, o que é a Teologia de la Liberação, mas por uma questão de edição, só tem o nome do meu marido como tradutor. Mas isso era um acordo desde o início, então... Você participou Eu da participei, mas não tanto quanto os outros, é verdade, sabendo que meu nome não ia aparecer. E também teve outros trabalhos feitos com o meu antigo diretor de tese, o Emílio Justo, que eram traduções, talvez aconteça com vocês, não? De fazer traduções, projetos com o diretor e depois só o nome dele, né, que aparece. Não sei se já aconteceu isso, mas é uma prática frequente. E esses livros traduzidos, por que esses? Teve alguma razão na escolha dos livros? Não, na verdade não teve. No início não foi uma proposta desse amigo que não tinha mais tempo para continuar traduzindo a Zélia Gattai, propôs para a gente traduziu, acho que o livro deve ser Um Chapéu para a Viagem, então a edição brasileira, e aqui é a edição francesa, acho que foi o primeiro que traduzimos. E então o Jorge Amado, que era o marido da Zélia Gattai, gostou muito da tradução, e nos livros seguintes, então eles queriam que fosse a gente que traduzisse. Então nós traduzimos depois A Rainha do Baile, A Senhora Dona do Baile em português, Jardim de Inverno, e depois o que aconteceu é que
esses livros são um livro de memórias da Zélia Gattai, que teve uma inspiração, como a Simone de Beauvoir, de querer escrever as memórias da vida riquíssima dela, que ela levou com o Jorge Amado. Mas nesses livros tinham certas passagens que não tinham nenhum interesse para o público francês, então tinha de ter cortes, naturalmente. E toda vez que nós cortávamos trechos dos livros, antes que o livro seja publicado, é claro que o autor deveria dar autorização. Porém, no último livro, o editor decidiu de publicar sem que a Zélia Gattai olhe e desse uma autorização para os cortes. Então, ela ficou muito furiosa com os cortes. E daí, também, do ponto de vista literário, os livros dela também não traziam mais aquela satisfação que nós tivemos no início da tradução. Então, rompemos nosso contrato, que foi bom tanto para um como para o outro. Ela escreveu outro livro depois desses, mas que não sei por quem foi traduzido. Certo. E a Raquel de Queiroz e o Leonardo Boff vieram depois, isso? Acho que o Boff veio entre um desses da Zélia Gattai, mas não me lembro mais exatamente o ano, está marcado aqui. Mas o Leonardo Boff foi exatamente naquele momento em que a teologia da liberação estava muito presente na América Latina e sendo muito contestada pela Europa. Então, o atual Papa, ele fez um estudo sobre o Leonardo Boff e foi ele que censurou o livro de Leonardo Boff, afinal de contas. E foi muito engraçado porque durante a época em que nós estávamos traduzindo esse livro, o Papa, ele veio na França e foi numa cidade da Borgonha que chama Paris-le-Monial. Então ele atravessava de avião assim em cima de nossa casa, enquanto nós estávamos ali traduzindo a teologia da liberação. Esse livro, né, Igreja, Carisma e Poder, que foi esse livro que fez mais refletir sobre a teologia da liberação naquela época. Então, para a gente foi muito engraçado de ver o Papa atravessando de avião, enquanto a gente traduzia um livro que ia, não é irritá-lo, mas que ia contestar a realidade da Igreja Católica nessa região do Brasil, né, da América do Sul em geral. E esse livro, quando ele saiu, foi pouco depois que o cardeal Ratzinger botou ele na lista vermelha do Vaticano, então ele teve um sucesso medonho, graças a isso. E como você disse, então, a primeira ocasião de traduzir foi a proposta, foi o autor do livro que... Quer dizer, o tradutor E vocês, a partir disso, foram procurar uma editora? Não, já tínhamos a editora. O livro já tinha a editora. Então era muito cômodo, né? Não tínhamos de procurar nada. E qual era a editora? A editora Stock. Stock, na coleção Cosmopolita. Não sei se essa é a coleção Cosmopolita realmente. Não sei qual é a coleção. Cosmopolita e a Raquel de Queiroz. Também da editora Stock. Também da editora Stock. Então, como a gente já tinha traduzido para a editora Stock, em um certo momento eles desejaram traduzir Raquel de Queiroz, esse grande clássico, o 15, e como até então a gente tinha dado toda a satisfação do ponto de vista de tradutores, então eles perguntaram se a gente não queria traduzir esse livro, que foi realmente o livro que trouxe mais satisfação para o Didier e para mim, porque graças a esse livro a gente estabeleceu um contato com a Raquel de Queiroz, que era uma pessoa muito acessível, meiga, humilde, modesta,
toda a proposta que a gente fazia de tradução, ela escutava e ela queria, assim, participar, mas nunca se opor. Ao contrário, vocês que conhecem a língua, tá ótimo esse termo. Então foi uma troca muito rica entre a Raquel de Queiroz e a gente, por telefone, é claro, que ela morava no Rio de Janeiro nessa época. E o contato que vocês tiveram com a editora também foi satisfatório? Eles eram acessíveis também? Sim, Então nós tínhamos o contato com a diretora dessa coleção, que é de livros estrangeiros. Ela mesma era tradutora, então a gente tinha um muito bom contato com ela. E com a editora do Leonardo Boff, chamava Liu Coman. Eu creio que essa editora não existe mais, mas também tivemos um contato muito bom. Os proprietários da editora, eram duas pessoas muito cultivadas e que conheciam tudo sobre a religião, então foi muito interessante de trabalhar com eles também. E com relação aos prazos de entrega, as releituras das traduções, como que se passou? Isso era complicado, porque naquela época a gente trabalhava com a máquina de escrever. Então, eu começava fazendo um primeiro esboço. Depois o Didier vinha por trás, olhava para ver se aquele francês que eu escrevia correspondia bem ao francês corrente. E depois a gente fazia uma terceira leitura juntos e batíamos a máquina tudo outra vez. Então, era uma trabalheira. E desde o princípio tinha um prazo estabelecido? Desde o princípio tinha. Normalmente seria um prazo de entre 4 e 6 meses. Porque também naquela época a tradução a gente tinha de mandar para a autora, ela lia mais ou menos, talvez ela não lesse todo o livro, mas ela lia uma parte e aceitava, dizia se estava de acordo ou não. Então tinha troca de correio entre a França e o Brasil. Os primeiros livros, a Zélia Gattai, ela sempre estava em Paris, porque nessa época eles tinham um apartamento em Paris, então às vezes era bem acessível de tê-los por telefone para discutir. E já no último livro, esse que causou problemas, justamente eles estavam no Brasil. Eu acho que foi por isso que o editor não poderia respeitar os prazos, e ao invés de pedir os acordos necessários, ele decidiu de publicar sem que ela tenha visto a obra, e daí a complicação toda. E a releitura era feita só pelo autor do livro, ou tinha alguma pessoa que trabalhava na editora que também relia e fazia correções ou mudanças, propunha mudanças? Não, acho que a editora não. Que eu saiba, não. Mas não sei, na verdade. Eu sei que a leitura, quando o Jorge Amado e a Zélia Gattai estavam em Paris, eram os dois que faziam, porque as nossas trocas telefônicas eram a 4. Ele e ela de um lado e eu e Didier de outro. E no início era muito interessante. E essa troca consistia em que exatamente? Dúvidas de expressões, de sentido? Não, era mais, como eu disse, os livros dela são memórias, então tinha certos eventos que ela conta que não tinha nenhum interesse de ser traduzido na França, como, por exemplo, dizer que no 1º de maio, na França, todo mundo oferece muguet, que o francês vai comprar pão e bota embaixo do braço, umas coisas que são clichês, que no Brasil pode ter um lado picante, interessante, mas que aqui não tem nenhum interesse. Então, tinha esse tipo de corte. Outros cortes eram essencialmente listas exaustivas de nomes de pessoas que ela citava. Naquela noite tinha aí 3 páginas de nomes de brasileiros, absolutamente desconhecidos, eu creio.
Então, o que não tinha muito interesse para o grande público que ia ler esses livros, de ler 3 páginas de nome de pessoas, então isso a gente cortava sem escrúpulo. E pensando que ela ia aceitar. Foi um desses que não deu certo. E esse contato, então, que você também teve, como você disse, com a Raquel de Queiroz, você também teve com o Leonardo Boff? Vocês tiveram essa troca durante a tradução? Não. Com o Leonardo Boff, ele releu a tradução, mas que eu me lembre, eu não tive nenhum contato telefônico com ele, não. Era mais com os editores, eu creio. Não tenho nenhuma lembrança dele. E tecnicamente, como se passa uma tradução a 2? Mas eu disse já, né? Mas era sempre a mesma coisa? Você primeiro, depois o Didier? Sim, e depois os dois juntos. Nunca ao mesmo tempo? Sim, a terceira fase, que era a mais importante, que é lá onde o texto definitivo, que se estabelecia o texto definitivo, era feita a 2. A primeira fase era eu sozinha, depois ele relia, e depois uma terceira fase, uma leitura a 2, e lá o texto normalmente estava bom. E não era difícil esse fato de traduzir do português para o francês? Sim, era difícil, mas era um exercício excelente quando a gente chega assim no outro país, porque justamente acho que foi isso que me ajudou a compreender muitas expressões e aprender muitas expressões, porque muito frequentemente numa tradução a gente se confronta com expressões que é dificílimas a traduzir. Então, você procura nos dicionários, elas não são repertoriadas, né? Então, só o uso, às vezes, oral é que permite a compreensão e de encontrar a mesma expressão, ou o mesmo conteúdo dessa expressão, numa expressão francesa. E quando você encontrava essas dificuldades, você recorria ao Didier também? Recorria a Didier também, recorria também a outras pessoas, né? Outros brasileiros que se encontrassem aqui em Lyon, e para ver outras ideias, porque às vezes, agora eu não tenho nenhum exemplo na cabeça para dar para vocês, mas às vezes a gente fica embatucada ali com uma expressão brasileira, como dizer em francês, ou mesmo que você não conhece em português, porque o Brasil é muito vasto, né? Eu venho do Nordeste, a Zélia Gattai, ela vinha de São Paulo, depois ela morou na Bahia, no Rio, então ela tinha expressões que eu mesmo não conhecia lá do Nordeste, então precisava já poder compreender na minha própria língua antes de passar para o francês. E você se lembra quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram durante a tradução? São expressões, mas não lembro as palavras. Não, infelizmente. E com relação aos cortes que vocês faziam, eu vejo que especialmente nas obras da Zélia Gattai, era de comum acordo sempre ou você decidia antes, logo na primeira escrita? Isso dependia. Assim, lá na primeira, antes de fazer a tradução, eu via com o Didier se era realmente pertinente de fazer aquele corte. Então, mesmo os cortes, eles eram traduzidos, né? Eram sugestões de cortes no início. Então, tudo era traduzido e quando mandávamos o texto para o editor, para que ele enviasse para o autor, então a tradução ela era completa. Os cortes eram sugestões. Porque também os editores, eles estão... também tem questões de tamanho do livro, de quantas páginas, então para eles era também interessante esses cortes, porque limitava o tamanho do livro. Porque ela foi publicada aqui, não em livro de pocha, como vocês veem, é um grande livro, como no Brasil, inclusive. Então, esses cortes eram bem-vindos. Dá para vocês verem aqui como eu traduzi, olha, as dificuldades aqui dos lados anotadas.
E a decisão, então, final dos cortes era da editora. Vocês sugeriam? E Não, aí... era o autor. Era o o autor autor decidia e a editora, nesse caso, editava. Certo. E com relação ao fato de terem traduzido romances e também um ensaio, existe uma perspectiva diferente para a realização de uma tradução de acordo com o estilo, com o gênero literário? Não, porque o ensaio, olha, como eu falei, a Zélia Gattai eram memórias que ela escreveu. Então, o ensaio, na hora H, eu penso que estava muito próximo também das memórias, porque Leonardo Boff, ele está falando de coisas que ele viveu, ele está aplicando uma teologia bem na realidade. Então, ao meu ver, ficava muito próximo. Vai ver que foi com a Raquel de Queiroz que a realidade da tradução mudou completamente, porque lá era uma verdadeira obra literária. Literária, eu quero dizer, de ficção, né? Enquanto que os outros estavam ancrados na realidade. Enquanto a Raquel de Queiroz, se bem que é um romance que conta a história do Nordeste, também coisas que eu pude ver, constatar, não tão intensamente quanto ela. Então, eu acho que de uma certa maneira foi o livro que mais trouxe prazer para a gente. Tradução. E qual é a sua visão da profissão do tradutor? Agora, creio que a tradução mudou muito, porque essas traduções lá que nós estamos falando, elas foram feitas nos anos 86, 87, 90 talvez. Mas hoje tudo mudou, não é? Com as novas tecnologias. Então, 1986, estoque. Foi bem nos primeiros anos mesmo. Então, hoje eu creio que a tradução se faz muito mais rapidamente, porque você já não tem de bater na máquina, não tem mais esse suporte do papel, né? Então, eu gostaria muito de fazer uma tradução agora pelo computador, para ver como é que todas essas dificuldades, porque tudo isso vocês têm que imaginar, essas 3 fases que eu expliquei, eram montanhas de papel. Tudo isso era batido, e aí quando nós fazíamos uma tradução como essa, tinha obrigações que o editor exigia, como por exemplo, nós tínhamos de mandar em 3 exemplares, com a obrigação de conservar um exemplar em casa durante 10 anos, porque em caso de incêndio, não sei, de uma catástrofe assim, várias pessoas conservavam uma tradução, no caso... Sim, também esqueci de traduzir também no outro sentido, né, de francês para o português. Quais obras? Então, uma só obra, mas foi um livro técnico, um livro de medicina sobre a auriculoterapia. Então, um médico lionês, o inventor da auriculoterapia, que era alguém da família, muito conhecido lá no Brasil, e infelizmente no Brasil as obras dele não estavam traduzidas, e os médicos brasileiros, para ter acesso a essa medicina, passava por publicações em espanhol. Então, o Dr. Paul Nogier, que é o autor desse livro, desejou que o livro dele fosse traduzido em português. Então, fomos nós que fizemos a tradução. Agora, editado por uma editora medical no Brasil, que eu não lembro mais nem o nome. E quando você fez essas traduções, você tinha uma outra profissão? Sim. Quando eu fazia essas traduções, as primeiras eu ainda... Sim, eu sempre dei aulas de português. Então, nas primeiras traduções, eu creio que eu dava aula de português, mas em institutos de formação contínua, aqui em Lyon. Em seguida, eu fui ensinar na Universidade de
mas abandonei as traduções porque eram muito mal pagas. Muito tempo de trabalho enorme. Isso são horas e horas e horas de trabalho durante 4 meses ou mais. Todo dia indo dormir às 11, meia-noite. E justamente como você fazia para dividir o tempo entre o trabalho e a tradução? Então as traduções sempre eu fazia mais à noite, o que incomodava os vizinhos, o batido da máquina de escrever. Então os vizinhos reclamavam. Mas era o único momento, os fins de semana eram dedicados também à tradução. E no final das contas, naquela época, as traduções, quando a gente traduz o texto, pertence ao editor. Quer dizer, você traduziu, mas você não é proprietária do texto. E nessa época você recebia um envelope global pela tradução. Esse envelope queria dizer que o editor tornava-se proprietário da sua tradução e que você tinha um número assim de livros, uma quantidade muito importante de livros, que você não receberia direito de autores até 5.000 livros, vamos dizer. Mas livros de literatura traduzida na França se vende muito pouco. Então você nunca atinge os 5.000. Nunca você vai ter direito de tradutor, de autor-tradutor, né? Então eles te dão uma soma e finalmente, quando eu fiz as contas desse dinheiro, então a gente era pago no fim da tradução. Então era uma soma interessante, né? Porém, quando você dividia as horas de trabalho e aquela soma, você ganhava menos que uma faxineira. Então, não valia a pena. Foi uma das razões, porque era melhor ser faxineira do que ser tradutora. Então, foi uma das razões, porque nessa época eu tinha crianças pequenas, então, às vezes, para poder traduzir, eu tinha de deixá-los com uma pessoa para tomar conta deles. Então, a pessoa, a hora de trabalho para ela ganhava mais do que eu com o meu próprio trabalho, né? E apesar disso, o que a tradução acrescentou na sua vida? O que a tradução acrescenta é que a gente fica com muita facilidade nas duas línguas, eu acho. Primeiro, a gente vai conhecer tantas facetas da nossa língua, que são utilizadas por outras pessoas e que a gente nunca utiliza nós mesmos. E também nessa outra língua, segunda língua, né, que é o francês, é muito interessante também. E a coisa mais interessante que eu compreendi com a tradução é que a tradução não se faz de uma palavra para outra, mas que a tradução é um sentido geral do texto e que você vai tentar de transmitir esse sentido geral nessa outra língua. Então, isso foi muito interessante, que às vezes a sintaxe do português e a do francês são completamente diferentes. Então, você, para transmitir esse sentido que era o do autor, você tinha de passar por uma formulação gramatical completamente diferente dessa do português. Então, isso foi interessante de ver. E você sente falta de traduzir? Ah, sim, um pouco. Ultimamente eu tenho um projeto que eu gostaria muito de realizar, não sei se vai ser possível, seria de traduzir uma história em quadrinho. A história em quadrinho é brasileira, em francês, porque ultimamente eu tenho me ocupado muito das histórias em quadrinho, em vista do próximo Festival de História em Quadrinho de Lyon, Lyon BD. Então, para promover os autores brasileiros de história em quadrinho, eu até que gostaria de traduzir algum. E já tem algum em mente? Tenho um em mente, que é o álbum do Chico Chico, que se chama O 15, e como por acaso, porque eu tenho vontade de traduzir esse livro, essa história em quadrinho, porque é o mesmo romance que nós já traduzimos, né? O 15 da Raquel de Queiroz. Então, o Chico, ele inspirou-se do romance e fez uma história em quadrinho muito bonita.
E quando eu vi, me deu vontade de retraduzir esses mesmos diálogos que já traduzi uma vez. E qual é a diferença de ser um tradutor com a experiência de ser um simples leitor? O fato de ler um livro como leitor ou como um tradutor? Quando você lê como tradutor, você vai procurar compreender a essência mesmo do que quis dizer o autor. Então você vai pegar uma frase e tentar encontrar todas as possibilidades que ela pode dar, todas as mensagens que ela está dando, para ver exatamente, no sentido geral da obra, qual é o sentido que ele quer dar com aquela frase. Enquanto que, como leitor, você pode interpretar segundo sua visão. Então a gente tem muito mais liberdade de ser leitor do que de ser tradutor. E, na sua opinião, quais são as qualidades mais importantes de um tradutor? Rigor. Rigor e disciplina, porque a tradução você tem de começar e continuar naquele embalo que você pegou no início. Se você começa a traduzir um livro hoje e depois passa uns 2 meses para continuar, eu acho que a gente perde muito da história. Ou então a gente vai ter outra visão da história e aí complica muito a coisa, porque você vai tentar ser fiel, é como um intérprete de música clássica, talvez. Você está com uma partitura ali na frente e você vai tentar ser fiel o mais que você puder à escrita do autor. Então, por isso que eu acho que tem que ser não só embalo, não só De uma vez. de uma vez, porque senão... Então tá, muito obrigada, Jane. Obrigada a vocês.